Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida e todos que estão nesse propósito da leitura da Bíblia. Hoje nós vamos começar aqui mais um livro da Bíblia, né? No nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Nós vamos começar o livro aqui do profeta Zacarias, né? E depois do livro do profeta Zacarias, nós vamos aí para o livro de Malaquias. Então, juntos, nós vamos terminar o Velho Testamento. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa. Eu vivo muito isso, né? Essa fé sacrificial de estar aqui, esse horário com todos vocês, para mim é algo glorioso. Eu vivo isso, está dentro de mim. E queria eu fazer muito mais, e eu vou fazer muito mais em nome de Jesus. Então, em breve, falta aí 2 livros da Bíblia para a gente terminar o Velho Testamento, e depois nós vamos começar o Novo Testamento. E aí nós vamos começar o Novo Testamento, vamos se aprofundar muito mais, né? E que alegria só de ver que já estamos ali próximos, bem perto do Novo Testamento, do livro do Novo Testamento. Já é uma alegria muito grande de ter chegado até aqui com todos vocês. Então nós estamos aqui na reta final desses 2 livros, e aí vamos começar o Novo Testamento com Mateus ali, e vai ser uma viagem muito agradável, em nome do Senhor Jesus, né? Muito agradável, um tempo de conhecimento. Tenho certeza que você vai se crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então nós vamos se aprofundar mais, nós vamos se aplicar mais, e eu creio, tenho certeza que você vai ter uma experiência extraordinária com o nosso Deus. Então nós vamos falar aqui do profeta Zacarias. Pastor, quem foi o profeta Zacarias? Esse nome aqui, Zacarias, era muito comum no Velho Testamento. Então, você vai ouvir dizer muitas vezes aqui esse nome, Zacarias. Então, era muito comum na Terra Santa, lá em Israel. Então, nós vemos aqui vários personagens que levavam o nome de Zacarias. Então, tanto no Novo como também no Velho Testamento. Zacarias é um profeta, filho de um sacerdote. Ele nasce lá no cativeiro da Babilônia, e ele está no meio daqueles de 50 mil, aqueles 50 mil que retornaram do cativeiro após 70 anos do exílio. Você sabe que nem todos voltaram, mas diz a Bíblia que Zacarias voltou. Você sabe que tem pessoa que ela acostuma com as coisas desse mundo, né? E Deus falou, volta para Jerusalém, volta. Eu creio que Zacarias foi um dos primeiros que estava ali no meio daqueles 50 mil que retornaram após 70 anos. Retornaram para quê, pastor? Para restaurar e para reconstruir Jerusalém. Glória a Deus. Então, reconstruir Jerusalém, o templo. O profeta Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu. Então, o profeta que vem com a profecia muito parecida com o profeta Ageu. Amém? Então, olha só que coisa interessante, né? Quando nós falamos aqui nas Escrituras Sagradas do profeta Zacarias. Então, quando fala de Zacarias, ali de Ageu, é muito parecido, porque eles estavam vivendo a realidade daquela época. Então, aqui no capítulo 1 de Zacarias, então essa visão, ele começa com a visão, e você vai ler muitas visões aqui, e você vai perceber que o livro de Zacarias, no sentido das visões,
lembra o profeta Ezequiel, que também viveu aquela época do exílio, né? Então a influência de que o sentido da Babilônia tinha, então a Babilônia ali, aquela cidade tinha muitos símbolos, então é natural que suas visões também tragam todos esses símbolos. E o capítulo 1 aqui já começa falando do primeiro símbolo que Zacarias ele viu, né? Então começa aqui com advertência para o povo, para que eles não sigam os passos dos seus antepassados. Que passos, pastor? Que seguiram os seus antepassados. Eles rejeitaram as mensagens dos profetas. Então, tanto antes como depois do exílio, então o povo sofreu porque muitos rejeitavam as palavras dos profetas. Então, Zacarias, ele está falando que não rejeita. Não rejeita como seus antepassados rejeitaram. Então o livro começa com esse chamado, o chamado de arrependimento. Zacarias chamando o povo para um grande arrependimento. Quando há um arrependimento, a libertação e a salvação. Zacarias começa assim um chamado de arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os teus antepassados. Por isso digo-vos, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos exércitos. Deixe os seus caminhos e suas más obras, mas eles não ouviram nem deram atenção, declara o Senhor. Eles não deram ouvido, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus. E Zacarias falou, se torne, se arrependa enquanto há tempo. E isso é muito forte. Então nós vemos aqui o profeta pós o exílio. Então, pós o exílio, mais maduro, mais compreensivo com a sua mensagem, uma mensagem de alerta do que iria acontecer, né? Antes e também depois do exílio, né? Então, Deus enviou o profeta Zacarias, mas o povo não deu ouvido. Então, e aí vem as consequências da pessoa que não dá ouvido à voz de Deus. É muito forte esse livro do profeta Zacarias. Então, este chamado aqui ao arrependimento é de não cometer os mesmos erros que os antepassados cometeram. Então, quando você lê aqui do verso 1 até o verso 6 aqui de Zacarias, você vai encontrar aqui muito do que já lemos e do que já vimos, não é verdade, na boca de outros profetas. É muito forte daquilo que já ouvimos, né? E sabemos do que aconteceu pela fé, porque nós cremos no Evangelho. Então, nós vemos aqui Deus convidando o povo para se voltar para ele. Se volta, se arrependa, venha, porque o mundo está aí para julgar, mas Deus está de braços abertos. Então está aqui, ele proclama, ele chama o povo para um arrependimento, para que o povo venha se voltar para Deus. Jeremias é o profeta que fala antes do exílio, e Zacarias vem depois. Então, Zacarias, ele fala, busque, todo o que bate a porta vai se abrir, todo o que pede recebe, todo o que clama vai receber, busca, clama, bate na porta que ela vai se abrir. Olha o que diz aqui o verso 7 do capítulo 1. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias,
filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu a mim, na minha frente, um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as muralhas num desfiladeiro. Então, esse cavalo vermelho, olha a visão que ele teve aqui de um homem montado num cavalo vermelho. Então, a terra significa que a terra vai ter paz. No versículo 17 do capítulo 1, diz assim: diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade. Novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e escolher Jerusalém. Amém? Então, o consolo, Deus é zeloso, ele promete aqui a restauração. Então, ele promete essa construção, restauração. Então, esses cavaleiros, é muito forte aqui. É muito forte. Deus está trabalhando em prol as nossas vidas, Deus está trabalhando em prol a obra dele, e eu creio, e eu tomo posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus está trabalhando, Deus está movendo as águas, nós temos que confiar nele, no poder dele. Então o verso 18 aqui fala também dos 4 chifres, né? Os 4 chifres, que é o governo, que é a autoridade. Fala das nações que se levantarão contra Judá, que levam à destruição do templo e à destruição de toda Jerusalém. Então a visão aqui dos 4 artesãos que quebra esse poder, né? Você sabe que o poder no mundo vai mudando, vai mudando. São reis, rainhas, presidentes, governantes, prefeitos, mas lá, o poder ainda é o mesmo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é soberano e absoluto, tanto no céu como na terra. Os poderes na terra vão mudando, mas no céu não. O verso 18 diz assim: depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele respondeu: são chifres que dispersarão Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou os 4 artesãos. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de que ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. É muito forte, é algo glorioso. A paz, a restauração, o poder do nosso Deus. A Bíblia continua aqui, vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2, né? Nós temos aqui a visão com um homem com cordel de medir. E qual que é o propósito aqui do capítulo 2? O assunto principal aqui é este homem medindo Jerusalém. Ele que mede Jerusalém significa o futuro, o crescimento e proteção da cidade. Muitos acreditam em carros, outros em cavalos, outros na própria força, mas nós confiamos no Senhor. A nossa proteção vem dele. Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus promete que ele mesmo será a muralha. Ele mesmo será a muralha de Jerusalém. Então muitas nações se ajuntará ao seu povo. Então você vê que eu não tive ainda a oportunidade, mas eu gosto de assistir muitos vídeos lá de Jerusalém. Então tem a cidade antiga, que é cercada pelos muros, e a cidade foi crescendo, e aquilo que era impossível, sobrenatural, a cidade foi crescendo e tem crescido até hoje. Uma cidade tão pequenininha, mas guardada e protegida por Deus, e como diz aqui a profecia, foi crescendo fora dos muros de Jerusalém. Isso tem acontecido. Então a profecia fala que a cidade vai crescer, juntamente ela será que Jesus será a muralha.
a muralha de fogo ao redor da cidade, protegendo, guardando e livrando de todos os males. E é isso que nós temos visto. Aquela cidade, aquela terra, aquele país é protegido por Deus. O verso 4, o verso 5 do capítulo 2, que diz assim, ó, muito glorioso, olha só. Verso 4, ele disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será abatida como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo e o seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Eu serei a sua muralha de fogo e dentro dela eu serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu espalhei os quatro ventos da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E é muito forte. Então, olha aqui, volta a Jerusalém. Então, volte para Deus. E todos que se voltam contra Jerusalém, não adianta. Essa cidade é uma cidade guardada e protegida por Deus. E diz assim, ó, olha só, capítulo 2, no verso 11. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Eita glória! E eu creio e eu tomo posse disso. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou até você. Muitos vão vir, de perto ou de longe, mas que vão vir, vão. A chave é o versículo 5 que eu já quero ler aqui para vocês. Eu vou ler o verso 3 e também o verso 5. A realidade é que ele é a nossa segurança. A presença de Deus. Não é o condomínio, não é o segurança, não é o local, se é zona sul, se é zona oeste, se é zona norte. Não é o local, não é o condomínio, não é o seu dinheiro, não é a cerca elétrica. Mas Deus é a nossa proteção, a nossa muralha. Diz assim, ó, então o anjo que falar comigo retirou-se, e outro anjo foi ao meu encontro. Ele disse, corra e diga àquele jovem. Amém? Verso 5. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo. Glória a Deus. O versículo-chave se resume nisso. O capítulo 3 fala da visão de Josué, o sumo sacerdote que Zacarias viu, né? É aquele mesmo Josué de Ageu, né, das muralhas de Jericó, não, hein? Então, tá aqui o Josué, ele está sendo acusado pelo Satanás, e esse é o papel do capeta, é acusar, né? E aí Deus, ele vai intervir, ele vai purificar Josué e suas vestes, amém? Para dar para eles roupas limpas, representando a purificação. Você sabe que o diabo é acusador, mas sempre Deus vem com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Fez e tem feito, como fez com Josué. Então, deu vestes novas, vestes brancas, representando a purificação. E isso aqui é o seu coração. É o seu coração tem que estar limpo, né? Isso é muito forte. Então você pode interpretar aqui e olhar para a obra de Cristo. É Deus fazendo a obra. Não sou eu, não sou a pastora, não é o obreiro, nem o voluntário e nem a placa da igreja. É o próprio Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Então, tá aqui o diabo, que é o acusador, no verso 1. Então, esse é o trabalho do mal para acusar. Então, mas nós vencemos com a palavra de Cristo. Vencemos o acusador. Essa é a nossa fé. O capítulo 3 diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e Satanás à sua direita.
para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre você. Esse é o nosso Deus. Vai te restaurar, vai te dar vestes novas, e o acusador, ele já está repreendido. Isso que fala no verso 2, Deus repreende aqui Satanás, Deus traz ele de volta, dá para ele vestes, roupas novas. Pô, muito forte, né? Roupas novas. Então, ele te fortalece, ele te renova, te dá o perdão, ele te purifica. A purificação vem de Deus e é muito forte. Por isso que é sempre bom você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, com o coração quebrantado, para que haja aí um arrependimento, uma mudança, uma transformação total e completa. Sem o arrependimento não há transformação. Então essa visão aqui ele termina com a referência do renovo. E é muito forte aqui no verso 8, para a gente encerrar, que diz assim, verso 8. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Amém? Trarei o meu servo, o renovo. A profecia do Senhor Jesus. Trarei o meu servo, o renovo. Então aqui, essa palavra aqui, ela foi consumada, né? E o pecado de Josué também foi consumado. Então, Deus não permite que Satanás venha nos acusar. Mas aqui ele repreendeu. Ele repreendeu. Então, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou na cruz por todos nós. Isso é muito forte. E ele sempre está para te renovar, para te limpar, para te levantar e para te fortalecer. Eu estava falando com vocês mesmo que Deus falou para Gideão: vai nessa tua força. E eu digo, vai nessa tua força. Se há um arrependimento, se há uma sinceridade dentro de você, ele te lava, ele te purifica, ele te dá vestes novas, ele te renova, ele te levanta e ele te fortalece. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, hein? E hoje eu aguardo por todos vocês às 19h30, Avenida Guapira, 815 ou 813, da forma que você desejar. Eu aguardo por todos vocês. Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.